sou assessora do DIEESE, eu trabalho direto no CEP Central, né? No Rio, assessora os grupos do CEP também. Todo mundo está me ouvindo bem? Acho que vocês ouviram. Já conseguiu gravar aí, Rodrigo? Vai gravar, acho que vocês. A ideia inicial é apresentar, a partir dessa premissa do filme, um pouco do que é a proposta da reforma da Previdência e de forma mais atualizada possível, que é a partir do que eles estão chamando de um novo texto aí que vem de uma emenda aglutinativa, né? Esse texto, ele não está oficializado. Quando você entra lá na tramitação da PEC no site da Câmara, o texto da emenda aglutinativa não está lá. Mas é o texto que os deputados estão trabalhando com, né? Então é isso que a gente trouxe, que é o que tem sido divulgado na mídia, que está bem melhor e que, portanto, não prejudica tanto as pessoas e que é uma tentativa, quer dizer, dentro do Congresso, eles estão tentando, de alguma forma, avançar para poder aprovar a reforma. Então, eles estão abrindo mão de alguns aspectos, mas que, na nossa avaliação, esse novo texto não melhora a reforma, ela ainda é cruel. Bem, só para pegar um gancho com o filme, tem uma questão ali, a gente está num outro contexto, é a Inglaterra, né? A gente não consegue projetar para o Brasil, mas tem vários elementos que o filme traz que eu acho que já dá para nos dar um pontapé aqui do debate. Primeiro, essa questão que, para além de a gente evidenciar uma perda de direitos, uma burocracia que não deixe com que o trabalhador acesse seus direitos à assistência do governo, a gente ainda vê que tem umas questões que ainda são muito diferentes nossas, né? A Kate, por exemplo, apesar de tudo, tinha uma residência para morar, o que aqui a gente o governo não oferece coisas desse tipo. A questão que a gente vai passar por ela é corte de gastos, corte de atuação do Estado cada vez mais forte, que é o que mostra aí o filme. E com a aprovação da Emenda Constitucional 95, que é a PEC do teto dos gastos, a gente vai cada vez passar por esse recuo do Estado no cotidiano das pessoas as pessoas não conseguindo acessar o serviço, porque esses serviços vão começar a deixar de existir mesmo. E não dá para falar de reforma da Previdência sem casar ela com a PEC do teto dos gastos, que ela tem sido o grande argumento, porque a partir dela você não pode aumentar os gastos públicos, e como o gasto da Previdência é um dos gastos mais pesados da União, ele realmente, se não se reforma, a partir da premissa do teto dos gastos, os benefícios previdenciários vão tomar conta do orçamento. Mas a premissa é que a gente critica, não tem que ter teto. Se tiver receita, pode ter gasto com despesa, né? E casar também com a história da reforma trabalhista, que já está em voga, e aí a gente vê a fala do China, né, que é o vizinho, quando ele diz: eu fui lá fazer um descarregamento e ganhei 4 libras, se eu não me engano. É o contrato 0 hora, que foi implementado aqui como contrato intermitente. Então agora o trabalhador vai ter um vínculo com a empresa e ele vai poder ser acionado durante poucas horas e ele vai receber a proporção da hora em relação ao salário mínimo. Mas como ele não vai trabalhar todo o tempo que ele tiver disponível, no final do mês ele pode não ganhar nem o salário mínimo. E com isso ainda tem que contribuir para a Previdência. Então, e completar se não chegar no mínimo. Completar, então. Já saíram até algumas reportagens da imprensa dizendo que o trabalhador, em alguns momentos, pode ter que trabalhar, pagar para trabalhar, se ele quiser contribuir para a Previdência. Então, aí a gente já vê uma outra questão. A reforma trabalhista, ela também quebra o financiamento da Previdência, porque na medida que você não tem contratos estáveis, o financiamento da Previdência se fragiliza. Então, todas essas medidas que estão sendo colocadas, elas vêm conjuntamente caminhando por algum aspecto de destruição do Estado mesmo, de Estado mínimo. E quem vai sofrer mais são os trabalhadores, né, como a gente sabe. Bom, só para pontuar, a reforma da trabalhista está aí na pauta desde o final do ano passado, ela voltou recentemente
recentemente a pauta. Eles estão dizendo que o Temer e o Meirelles deram uma entrevista ontem, dizendo que querem tentar votar na terça-feira que vem. As discussões começam amanhã no Congresso. E eles só não vão votar se eles não conseguirem o número de votos necessário. Então, na verdade, eles não estão querendo dialogar com a sociedade, nada disso. Eles só estão esperando o quanto vão conseguir para ganhar para ter essa reforma viabilizada. Tanto é que o Arthur Maia, que é o relator, ele deu uma entrevista dizendo que só modifica o projeto se chegarem para ele literalmente dizer: essa mudança vai nos dar tantos deputados, tantos votos de deputados. E isso é outra coisa que é incrível: a barganha está dada, está aberta, explícita, e a gente não consegue mobilizar para fazer nada, né? A gente não está conseguindo reagir, né? Fazer nada não, né, gente? Desculpa, a gente não está conseguindo fazer um movimento de massa, tendo em vista que isso vai atingir muitas pessoas. Bom, a primeira questão da reforma trabalhista, que é essencial, da reforma previdenciária, que é essencial, é que ela rebaixa o valor dos benefícios. Ela primeiro acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição. A partir de então é só aposentadoria com idade mínima. Segundo, ela vai rebaixar o valor dos benefícios. A gente vai entender um pouco por quê. E aí de forma generalizada. E o terceiro ponto é que ela vai prejudicar gravemente, principalmente nessa nova versão, os servidores públicos. Porque ela tenta recuar um pouco na questão do regime geral, que é o pessoal do INSS, mas que a gente vai ver que o recuo também não significou muita coisa. Eu vou passar um pouco mais rápido por aqui, porque depois a gente vai voltar nesses aspectos. Uma alteração que foi feita na emenda aglutinativa, que é extremamente importante, é que ela manteve o salário mínimo como piso, tanto do benefício assistencial como do benefício previdenciário, porque no texto original ele não era piso, então a pessoa poderia receber menos do que o salário mínimo. Voltou a permitir uma acumulação de aposentadoria e pensão, também tinha proibido, mas desde que elas somem somente 2 salários mínimos. Se passar de 2 salários mínimos, não pode acumular. Propõe uma redução, porque antes eles tinham igualado a idade de homem e mulher, aí reduziu a idade da mulher para 3 anos a menos do que os homens, antes era 5. Com a diferença do professor que continua podendo aposentar com 5 anos a menos do que a aposentadoria geral, porém ele iguala professor e professora. Então a professora não tem o direito igualado em relação às outras trabalhadoras que têm 3 anos a menos de contribuição para a aposentadoria. Vai modificar o cálculo do benefício, a gente vai ver um pouco para frente. Tira o direito do provento integral por incapacidade permanente de trabalho, que esse é um novo conceito também que a reforma vem dar para a aposentadoria por invalidez. Propõe umas regras de transição que não tem idade de corte, mas tem idades mínimas progressivas, que a gente vai ver um pouquinho. Vai fixar para essa regra de transição que você tem que cumprir 30% a mais do tempo de contribuição que lhe falta. E aí ela retroage na questão do pessoal da iniciativa privada, porque esse pessoal vai poder aposentar na idade mínima tendo contribuído 15 anos, que é o que acontece hoje já. Então, quando se atinge a idade mínima hoje, se você tiver contribuído 15 anos, você se aposenta. Ele mantém isso, mas ele, apesar disso, rebaixa o valor do benefício e você só conseguirá aposentar com 100% de uma média rebaixada, que a gente vai ver, com 40 anos de contribuição. Isso tanto no setor público quanto no setor privado. Então, a gente vai olhar um pouco as regras atuais e o que propõe a emenda aglutinativa. Eu foquei aqui a apresentação no pessoal do setor público, que como o CEP essa é a atuação, mas a gente vai falar um pouco do setor privado. Então, aí regras atuais de acesso do setor privado, regime geral de previdência social. O tempo de contribuição, mulher 30 anos, homem 35, no caso dos professores 5 a menos para ambos os sexos.
idade mínima para mulher, 60 anos e 65 anos para homem. Os rurais têm direito a uma redução de 5 anos na idade, e aí, como eu havia dito, 15 anos mínimo de contribuição para conseguir acessar a aposentadoria. A proposta da emenda é aumentar a idade mínima para 65 anos, lembrando que aqui na regra atual você pode aposentar por tempo de contribuição, desde que, ou se você somar, fazer aquela soma de 85 anos mais contribuição ou 95, você ganha aposentadoria integral. Se você não somar, te aplica o fator previdenciário, mas você vai conseguir aposentar antes da idade mínima. Isso não vai existir mais. Se a reforma for aprovada, homens só poderão se aposentar com 65 anos de idade e mulheres com 62. E 15 anos de contribuição. No caso da economia familiar, no caso de trabalhadores rurais, tem uma redução de 5 anos, 60 para homem e 55 para mulher. O que eles estão dizendo é que eles não vão modificar a aposentadoria rural, mas tem uma coisa que fica dúbia no texto, porque o texto traz a seguinte redação, que tem que haver comprovação de 15 anos de contribuição. Hoje em dia, o pessoal que trabalha na economia familiar, eles precisam ter comprovação de 15 anos de trabalho na rural, com aspecto de economia familiar. Não é 15 anos de contribuição, não é contribuição mensal. Você tem que provar que você trabalhava, mas não contribuiu. Porque hoje a contribuição dos rurais é por produção. Você vende a produção e aí você contribui em relação àquela produção. Porque tem intempérie climática, porque a produção não se dá, você não tem produção todo ano para vender em muitos casos. Então, essa medida que eles estão dizendo que na verdade manteve, ela não manteve tanto assim, a gente tem que ter cuidado. No caso do pessoal do setor público, como que hoje funciona? Então, hoje, no setor público, para se aposentar, já tem estipulado idade mínima e tempo de contribuição casado, né? Então, 55 anos para mulheres, 60 para homens, abaixo do que é no setor privado. E aí, 30 anos de contribuição mulher, 35 homens, tem que ter pelo menos 10 anos de efetivo exercício e pelo menos 5 anos no último cargo. Professores, da mesma forma, uma redução de 5 anos no tempo de contribuição. A idade, se considerar o valor proporcional ao tempo de contribuição, tem que atingir 60 anos e 65, igualmente 10 anos de efetivo exercício e 5 anos no último cargo. E hoje já está colocada uma aposentadoria compulsória, que foi aumentada há pouco tempo, de 75 anos, que aí você vai receber proporcional ao tempo de contribuição. Como que fica com a proposta? A partir de 2020, o servidor público só pode aposentar com 65 anos de idade se homem, 62 se mulher, no caso dos professores 60, e pelo menos 25 anos de contribuição. Então, se não tiver comprovação de 25 anos de contribuição do setor público, o servidor não se aposenta. Até ficou uma dúvida que eu consultei uns colegas do DIEESE, a gente não conseguiu ter certeza disso porque o texto não deixa claro, que é a seguinte dúvida: se na aposentadoria compulsória o servidor chegar aos 75, se ele não tiver contribuído 25, se ele se aposenta. A gente acha que até que não. Ele é expulso do serviço público, mas ele não tem direito ao benefício porque ele não tem 25 anos de contribuição. Isso é uma distorção. Provavelmente eles vão ter que olhar para isso de uma forma diferente, mas por enquanto não está dado, porque o texto deixa claro que tem que ter no mínimo 25 anos de contribuição. Bom, a aposentadoria por invalidez permanente, no caso do setor público também. O servidor hoje recebe proventos integrais na aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa e incurável. Segundo a PEC, a aposentadoria por incapacidade permanente integral é equivalente à média aritmética de todos os salários de contribuição desde 94.
e somente pode ser acessada se for um acidente em serviço. Então, se o servidor tiver um acidente fora do serviço, ele não tem direito a essa aposentadoria integral. E essa integralidade não é a mesma integralidade de hoje. Você não recebe aquilo que é o seu salário da ativa, na verdade você vai receber uma média de todos os salários que você recebeu desde 94. Então te rebaixa o benefício e você só vai ter acesso a ele dessa forma se for um acidente no trabalho. Então o valor da remuneração mensal inicial passa a ser a média aritmética e não mais a média das 80% maiores salários de contribuição. Então, antes se excluía 20% dos seus menores salários e fazia uma média daí. Hoje, não. A proposta é que se considere 100% do salário que você recebeu e faça aí uma média. As aposentadorias por invalidez permanente concedidas por outros motivos, doenças graves, contagiosas, incuráveis, elas passam a ser proporcionais ao tempo de contribuição. Então, se você tiver um acidente fora do trabalho que te impossibilite de trabalhar alguma doença grave, etc., você não vai receber essa integralidade mas sim uma aposentadoria proporcional ao seu tempo de contribuição. Se você contribuiu 10 anos sobre isso, se você contribuiu 5 anos, vai ser sobre isso. Como que é o cálculo do valor do benefício, que a gente está dizendo que é rebaixado? Hoje, considera a média das 80% maiores remunerações, como eu disse. Então, geralmente as pessoas começam um trabalho que ganha um pouco menos e na medida que vai passando a vida laboral, vai melhorando o salário de alguma forma. Então, a regra anterior excluía os 20% menores salários. Hoje, a ideia é que se considere 100% dos salários, faça uma média de todos os salários recebidos desde 1994. Aí o que acontece? Você contribui no mínimo, que são 25 anos, você começa com 70% desta média rebaixada e vai adicionando um percentual a cada ano que excede os 25 anos. Para que você consiga se aposentar com 100% desta média rebaixada, você tem que trabalhar 40 anos. Contribuir para a Previdência durante 40 anos. O que não é a mesma coisa que trabalhar, porque as pessoas ficam muito tempo desempregadas sem contribuir para a Previdência. Né? Tem uma estimativa de que as pessoas contribuem para a Previdência durante, em média, 9 meses por ano. Porque durante os outros meses ou está desempregado, ou está intermitente entre um emprego e outro, etc. Então, assim vai ser o cálculo. Começa lá com 25 anos, você tem 70% dessa média rebaixada. De 26 a 30, você vai somando 1,5% a cada ano. De 31 a 35, 2%. E de 36 a 40, vai somando 2,5% até chegar, se completa 40 anos, 100% da média de todas as contribuições. Essa nova redação diz que uma lei complementar vai vir dizer o que será considerado como média, se exclui algum tipo de remuneração ou não. Mas enquanto não se aprovar a lei complementar, vale a média de todas as remunerações. Bom, e aí é só para a gente visualizar o percentual da média que você receberia a cada ano. E aí, um dado importante, que até a pessoa que contribuía até 33 anos, até 33 anos, essa nova proposta da PEC é pior do que a proposta original. A partir de 34 anos, ela fica melhor do que a proposta original. Então, hoje, a aposentadoria proporcional, cumpridos os requisitos mínimos do regime geral, que é do pessoal da iniciativa privada, ela começa com 85% daquela média dos 80% maiores salários. Por quê? Porque são 70%, sai de 70% mais os 15 anos mínimos de contribuição, dá os 85%. A proposta original, que já caiu, a proporção inicial cumprida, a idade mínima e o tempo mínimo de contribuição era de 76%, porque lembra que era 51% da média mais os 15 anos mínimos de contribuição, os 25 anos mínimos de contribuição, você partia de 76% da média.
E o substitutivo que está sendo proposto, se você tem 25 anos de contribuição, você sai de 70%. Então, o substitutivo rebaixou ainda mais o valor que você recebe se você tiver a contribuição mínima de 25, mas para os anos a partir de 34 anos de contribuição, ele é melhor do que o original. Bom, como é que ficaria a regra de transição para o regime próprio? Eu estourei o tempo, eu vou tentar correr aqui. Mas não, pode ficar à vontade. Acho que a regra de transição é até que você pediu para explicar um pouquinho, né? Então, tanto da aposentadoria voluntária como da compulsória. No caso do setor público, né? A mulher tem que, para se aposentar e está na regra de transição, ela tem que atingir 55 anos de idade, o homem 60, e aí no caso das professoras e professores 5 anos a menos. Tem que atingir 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos se homem. Tem que pagar um pedágio de 30% a mais sobre o tempo que lhe falta para cumprir para atingir os 30 ou 35. Tem que comprovar 20 anos de efetivo exercício no setor público, na regra de transição só. E tem que ter 5 anos no tempo que você está no cargo. Pelo menos 5 anos. O problema é que essa idade mínima de 55 e 60 da regra de transição, ela é progressiva, que é o que a gente vai ver aqui. Então, em 2020, vamos olhar para a mulher ali, do lado esquerdo. Em 2020, a idade mínima já vai ser 56. A cada 2 anos aumenta 1 ano na idade mínima. Então, em 2020, 56, 22, 57, até chegar em 2032, que já vai ser 62 anos. E isso tudo com a redução de 5 anos para o professor. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, quando você for fazer o seu cálculo para ver o que você tem que cumprir para conseguir se aposentar abaixo da idade mínima na regra de transição, quando você chegar no ano, bom, se eu cumprir os 30% adicionais, eu atingi a minha idade, eu atingi o mínimo de contribuição que eu preciso, quando você vai olhar o ano que você se aposentaria, a idade mínima já alterou. E aí você já ultrapassou aquela idade mínima, portanto você vai entrar nas novas regras de todo jeito. Então, parece, a princípio, quando você olha essa regra de transição, ela parece mais generalizável, porque ela não estabelece um mínimo de idade para você entrar na regra, mas, na verdade, ela restringe muito, porque como a idade de transição é progressiva, quando você vai ver, você já ultrapassou a idade lá na frente. Entendeu? Ficou claro? Você nunca vai chegar, né? Poucas pessoas têm uma... Você vai... Quer ver? Chega, mas já é cachorro avançado. Exatamente, é o cachorro correndo atrás do rabo. Tem aqui uma simulação que a gente fez. Tem uma simulação que a gente fez que só quem conseguiria usufruir dessa regra de transição são os trabalhadores que têm, no mínimo, de idade, se for da iniciativa privada, 44 anos se mulher, 45 se homem, e do regime próprio, 48 se mulher e 55 se homem. Isso não é que todas as pessoas que têm essa idade vão entrar na regra de transição, porque depende de quanto ela já contribuiu para a Previdência, depende de quanto tempo ela tem de serviço, etc. Mas o que quer dizer é que as pessoas que estão abaixo dessas idades já estão excluídas da regra de transição. Exato. E a ideia que passa para a população, ela não vai ser uma coisa radical. Vai demorar 20 anos para acontecer. Exato. Mas isso aqui a gente está tratando só da regra de transição, porque na realidade as idades mínimas já passam a valer em 2020. Isso. Bom, como que fica para a regra de transição o cálculo do valor do benefício para aqueles que entraram antes da emenda constitucional de 2003 e os que entraram depois? Então, aqueles que entraram antes da emenda constitucional, se cumpridos os critérios lá da reforma, eles têm direito ainda a manter a integralidade e a paridade dos benefícios. Para que o servidor consiga manter a integralidade e paridade, ele vai precisar atingir 62 e 65 anos de idade, se mulher e homem, 30 e 35 anos de contribuição e 20 anos no setor público.
Se a idade dele for inferior a esses 62 ou 65, o benefício será equivalente à média de todo o período contributivo. Então, o que essa reforma faz também? Ela destrói o direito adquirido das outras reformas. Então, se na outra reforma houve a garantia de que os servidores que tivessem entrado até 2003 manteriam sua integralidade e paridade, essa reforma vem tirar esse direito, a não ser que se cumpra aqueles requisitos ali. E quem entrou depois de 2003, na regra de transição, precisa atingir 55 anos de idade se mulher e 60 se homem, portanto, vai poder aposentar abaixo da idade mínima, só que vai precisar, o cálculo do valor do benefício já vai ser a partir das novas regras, ou seja, você consegue, se você conseguir dar conta da regra de transição no seu caso específico, por mais que você consiga se aposentar abaixo da idade mínima que já está posta, o seu benefício já vai ser calculado de acordo com as regras atuais, então você já perde no benefício. Aí eu trouxe um exemplo para a gente pensar, que é uma servidora do magistério, uma professora, Maria Lúcia. Ela tem 42 anos, tem 10 anos de contribuição e ela ingressou antes da emenda de 2003. Ela quer se aposentar por tempo de contribuição, portanto, faltam 15 anos para ela se aposentar, para atingir os 25 anos da professora. E aí ela conseguiria se aposentar aos 57 anos de idade e 25 anos de contribuição com proventos integrais e a paridade garantida. Se a PEC for aprovada, a Maria Lúcia vai precisar pagar um pedágio sobre os 15 anos restantes, que é de 30%. Então, ela vai ter que trabalhar 4 anos e meio a mais. Ela vai somar não mais 25, mas 29 anos e meio de contribuição. Ela vai ter não mais 57, mas 61 anos e meio de idade. E, portanto, ela já vai ter ultrapassado os 60 anos de idade mínima. Então, quer dizer, a transição também não valeria para ela. E ela conseguirá se aposentar aí mantendo o direito à integralidade, neste caso. Mas a gente tem vários outros casos que a servidora não consegue manter o direito de integralidade. Um pouco da pensão por morte. A regra atual é que o valor da pensão por morte se limita ao teto do regime geral, que é o pessoal do INSS, que é 5.531, se eu não me engano. Acrescido de 70% da parcela que excede esse teto. Então, se o trabalhador ganha mais do que o teto, ele vai ganhar o teto e mais 70% do que excede. O cálculo é feito com base na remuneração do servidor, se ativo, ou no valor da aposentadoria, se aposentado. E no caso do regime próprio dos servidores, a contribuição previdenciária é de 11% sobre aquilo que excede o teto. Então, acima de 5 mil e pouco, tem que contribuir 11%. Segundo a PEC, a pensão vai ser calculada a partir de... Ela parte de 50% do que ganha o trabalhador, mais uma cota de 10% para cada dependente que ele tiver. Então, se o trabalhador tiver uma mulher e 2 filhos, ele parte de 50%, mais os 3 dependentes, 10% para cada, e ele vai receber 80% do salário no benefício. O que acontece é que depois desse novo texto, não mais se pode receber abaixo do salário mínimo. Então, se essa conta der abaixo do salário mínimo, o piso volta a ser o salário mínimo que vai receber de pensão. Não tem limite de 2 salários mínimos para a pensão? De acúmulo. Se acumular a pensão e a aposentadoria. Uma coisa que é importante é que, segundo os dados de 2015 do INSS, 2/3 dos benefícios previdenciários pagos pelo INSS eram de até um salário mínimo. O que vai acontecer com esses rebaixamentos de cálculo do benefício é que o número de beneficiários da Previdência Social que vão receber até um salário mínimo vai aumentar. Isso é importante a gente dizer porque o grande argumento do governo é a caça aos privilégios, né? Então, de que privilegiado a gente está tratando, né?
Aqui está a história do acúmulo dos benefícios, Rosângela. Você não pode acumular mais de uma aposentadoria do regime próprio, mais de uma pensão ou uma pensão e aposentadoria. As exceções são saúde e educação, pode acumular duas aposentadorias de regime próprio, a pensão e aposentadoria que não supere 2 salários mínimos, então tem que ser 2 benefícios no valor do salário mínimo, e os filhos podem ter 2 pensões. Aí umas considerações finais para a gente refletir. Primeiro, a PEC permite a elevação dos limites mínimos de idade com ganhos de expectativa de vida da população brasileira. Então, os 65 e 62 que a gente está falando hoje, está valendo para os próximos anos, mas na medida que a expectativa de vida aumentar, esse mínimo vai aumentar também, está prevendo isso. Ela vai obrigar, a PEC obriga os entes que ainda não possuem previdência complementar, estados e municípios, que estabeleçam num prazo de 2 anos, inclusive abre a brecha para que essa previdência complementar seja privada. E aí, se esse ente estabelecer a previdência complementar, passa a valer também o teto do regime geral nos casos que couber. Vai ampliar os obstáculos, que além de deixar de reconhecer os direitos que foram mantidos pelas reformas anteriores, então, que eu havia dito no outro slide, ele anula alguns direitos que haviam sido preservados pelas reformas anteriores. Vai ignorar as reformas anteriores, ela ignora que as reformas anteriores já extinguiram as principais diferenças existentes entre os servidores e os trabalhadores da iniciativa privada, então nessa lógica de que a gente tem que caçar os privilegiados do setor público, as outras reformas já vieram tirando direitos do pessoal do Estado e que, portanto, não é tão desigual assim. Na verdade, o ponto em que é mais desigual, a reforma não toca, que é o judiciário, que tem ganhos muito acima do que os trabalhadores do executivo. E permite que somente aqueles que no momento da publicação da emenda já reunirem todos os requisitos para a aposentadoria poderão se aposentar de acordo com as regras atuais sem nenhuma alteração. Então, o direito adquirido está dado somente para essas pessoas. Se hoje ela já reúne todos os pré-requisitos para se aposentar, em tese, se não mudar o texto da PEC, essa pessoa tem a garantia de aposentar nas regras atuais, mesmo com a PEC aprovada. É isso, gente. Eu deixo meu contato, se qualquer gente debate, também tiver alguma dúvida. E a gente pode, lembrando que eu não sou especialista em previdência, não vou saber casos específicos, né? Mas aqui temos. E qualquer dúvida também a gente bate um papo aí depois. Obrigada. Posso colocar um desligador aqui na caixa? A gente está falhando porque o microfone... Sim, É o microfone. É o microfone, não é a caixa, não. Mas não é a caixa, liga o microfone com o fio que melhor. Gente, só uma coisa que eu esqueci, o Jackson está no site dele, tem uma página específica só sobre as reformas. Ele tem muito material sobre a reforma da Previdência. Inclusive uma nota técnica que a gente construiu só sobre Previdência dos professores. Se vocês tiverem interesse. Podemos então? Se falha, eu tô. Bem, gente, boa noite. Meu nome é Camilo, sou assistente social, trabalho no INSS, numa agência lá em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Inicialmente, eu quero agradecer o convite do CEP Teresópolis e nos trazer para cá para esse debate, agradecer a presença de vocês que estão aqui para nos escutar, né? Compor a mesa aí com a Carla. Já nos trouxe conhecimentos, com certeza, tá? Se a gente não estava muito ligado, pode acreditar, né? Muita coisa para a gente ler, estudar e aprender que dominar tudo realmente é complicado. Né? Assim, eu me sinto confortável em conversar com vocês aqui agora. Eu tenho uma companheira aqui de profissão, que também trabalha na INSS, então a gente pode fazer uma trocadinha aqui, se eu precisar de alguma coisa, né? Claro. Mas enfim, eu pedi para ela começar a falar inicialmente, porque
Assim, eu acredito que eu vou ficar com uma fala. Eu construí uma fala mais aberta, então eu consigo, de repente, dar uns enfoques melhores em algumas coisas que ela não tratou, não trabalhou aqui, para deixar o debate bem enriquecido, né? Mais elementos ainda que não vieram à tona. Assim, o filme que nós assistimos inicialmente, ele é impactante, né? Eu tinha lido só uma sinopse dele, e minha esposa já tinha assistido, comentou, bastante pessoas comentam na rua quem assiste, sabe que é um filme extremamente importante. O primeiro elemento que eu quero trazer dele aqui é justamente a questão do internacionalismo. É bom deixar bem claro que nós vamos partir de uma análise voltada para a questão da luta de classe. Então, a questão do internacionalismo, das vicissitudes, das conquistas e derrotas que a classe trabalhadora, as dificuldades, os problemas que a classe trabalhadora enfrenta no Brasil, ela também é um reflexo, ela é bem parecida, é quase que idêntica, né, nos outros países, no mundo inteiro. Então, assim, a gente tem que ter claro, né, que primeiro acabar com essa ilusão de que a Europa é tudo, que os Estados Unidos é um exemplo a ser seguido. A gente sempre usa os exemplos dos Estados Unidos para justificar várias coisas. Mas lá existe pobreza, existe miséria, existe serviços de má qualidade, existem serviços que nem são prestados pelo Estado, né? Então, a pergunta que fica no ar aí para a gente começar a refletir é: nós vivemos realmente numa república? É isso que nós queremos? Nós estamos inseridos numa res pública? O projeto do capital internacional e nacional também, que é nível do Brasil, e na sua versão mais atualizada, o neoliberalismo, o que a gente está acompanhando aí é a questão do Estado mínimo, né? O afastamento, a isenção dos Estados enquanto todas as suas atribuições daquilo que seria sua justificativa enquanto república. Servir com instrumentos, com instituições públicas para a sociedade cidadã. Um outro elemento também que eu quero trazer, para a gente ir refletindo, é que, partindo da análise da luta de classe, o referencial do Marx, é da questão da exploração da mais-valia. Então, nada do que o Daniel estava buscando enquanto serviço público, nada, nem o quanto direito enquanto trabalhador, nem o repasse que o Estado estava lhe oferecendo enquanto política pública, e nem, eles ficam procurando no filme, mas o repasse também que de repente o setor empresariado aloca para desenvolver as políticas públicas. Todos esses elementos, todos são da mais-valia do trabalhador. O Estado nada mais faz do que pegar a parcela da mais-valia, do trabalho daquele cidadão, e repassar em formas de políticas. Assim, o empresariado, né, aí varia muito com as questões políticas aí, e legais em vários países, mas normalmente os empresariados também são taxados, e eles, obviamente, o empresariado se apropria da mais-valia também do trabalhador. Então, as políticas públicas nada mais são do que um repasse, uma devolução da mais-valia do trabalhador que não foi entregue na sua totalidade no processo de trabalho. Então, eu parto da seguinte avaliação, né? Nós estamos vivendo um momento de crise, as pessoas estão acompanhando isso aí nos noticiários. No Brasil, ela se instalou com grandes evidências para mais ou menos em 2008, onde o Lula falou daquela marolinha, que nada estava acontecendo, mas o mundo todo já estava em processo de estagnação. E aí eu quero frisar que no meu entendimento, de acordo com os teóricos que eu estudo, que eu leio um pouco, não se trata de uma crise cíclica e econômica comum do capitalismo, né? Uma crise regular que sempre acompanhou todo o processo de produção desse sistema, mas sim de uma crise estrutural. E uma crise estrutural que pode chegar aos patamares de um processo de recessão igual à década de 20. Há dados, aí eu não consegui sistematizar isso, seria interessante. Há dados, pesquisas que mostram que há a possibilidade de nós entrar num processo de recessão, bem parecido com o que aconteceu na década de 20. Certo? Então, é uma crise estrutural no sentido de que não se trata só de problemas econômicos, de superprodução. O capitalismo produz em excesso, não consegue mais escoar sua produção, tem que demitir. Não se trata mais somente disso.
uma crise estrutural no sentido de uma crise política, cultural, moral, religiosa, de negação, de ilegitimidade, de falta de legitimidade das instituições burguesas, como o parlamento, o judiciário. Então nós vemos aí que pode chamar daquilo que é um pandemônio. Né? As coisas estão caminhando para os mais pessimistas do tal do apocalipse, vamos colocar assim. Coisas de grandes proporções vão acontecer, a gente não temos dúvida disso. Obviamente que os países vão responder essas crises de forma, né, diferente. Né? Países não com mais recursos, porque nós estamos vivendo num país chamado Brasil, que figura aí entre os 10 países mais ricos do planeta. Né? Mas países que dominam, onde predomina os grandes empresariados, os grandes oligopólios, e que existem políticas mais consubstanciadas, mais sólidas, em termos de políticas públicas e sociais, onde existe uma classe trabalhadora mais organizada, eles respondem diferente. Como, por exemplo, em processos em países como o Brasil, alguns chamam de país periférico, ou subdesenvolvido, ou em desenvolvimento. Nós vamos responder diferente, até porque, por conta da legislação trabalhista que já não era lá essas coisas, e agora sofreu todas essas alterações, né? E eu vou abrir um parêntese. Nós do Serviço Social costumamos chamar essas políticas, essas modificações que eles chamam de reforma, de contra-reforma, né? Justamente por entendermos que reforma trata-se de uma coisa benéfica. Quando a gente reforma o prédio do SEB, e depois nós entramos, nós visualizamos, nós sentimos bem. Né? Então, as propostas que eles nos trazem, que ela já nos colocou aqui, não tem nada de legal, nada de que vai nos engrandecer, que nós vamos nos sentir felizes. Então, a gente costuma usar a palavra contra-reforma para desconstruir essa questão ideológica de subjugar aí o raciocínio da classe trabalhadora no geral. Então, isso é uma característica bem importante. Nesse processo todo, para tentar chegar nas políticas públicas, como o capital está tentando se manter a taxa de lucros, obviamente, tentando se recompor, o processo produtivo ainda não conseguiu embarcar. O que o capital tem feito normalmente? Né? Transformar as políticas públicas, em especial as políticas sociais, em mercadorias. E aí nós temos um reflexo enorme, nós já assistimos, por exemplo, principalmente mais voltado para a questão da seguridade social. Como é que estão os nossos hospitais, companheiros, trabalhadores morrendo em leitos. Hoje mesmo assisti uma matéria de uma pessoa para transplante de coração, recebeu 4 corações compatíveis e não conseguiu fazer o transplante por causa de um stent. Ele falta equipamento, falta insumos, então há um sucateamento. Esse sucateamento é propositivo, é intencional. É justamente sucatear a saúde pública e forçar os cidadãos, os trabalhadores, a procurar planos de saúde. Isso é um fato. Então você mercantiliza uma política pública na res pública, né, que deveria servir, nos oferecer esses serviços, né, estamos na República, e eles mercantilizam e levam o trabalhador a buscar iniciativa privada. E assim em todas as esferas. Na educação, quando você sucateia o nível fundamental, o ensino médio, tenta privatizar as universidades públicas, né, o famoso terceiro grau, e aí você força o estudante, a classe trabalhadora no geral, a procurar a iniciativa privada também. Certo? Na Previdência não seria diferente. Não tem por que ser diferente. Nós estamos falando da Previdência que movimenta, salvo o última pesquisa que eu fiz, o maior número de recursos do planeta. Nós estamos falando da Previdência mais rica do mundo e um dos países mais ricos do mundo. Então, a bola da vez, no momento, é a Previdência, mas ela sempre foi a bola da vez, sempre que o capital tenta se reestruturar, principalmente em momentos de refluxo da classe trabalhadora, a gente não consegue avançar com as nossas políticas. E aí um elemento importante que a gente pode trazer é a questão, né, do processo, tanto a nível
constitucional, legal, nível nacional, de contra-reformas, no sentido de mudar a legislação, certo? Mas também o desmonte que vem acontecendo por dentro do Instituto, por dentro da Previdência Social. Eu falei, é uma previdência que movimenta um bom número de recursos. Nós temos milhões e milhões de pessoas seguradas. A faixa de salário, de benefícios, gira assim, em torno de 1 ou 2 salários mínimos, não é lá essa grande coisa. Mas é o que nós temos ainda, enquanto nós, enquanto trabalhador, temos que defender com unhas e dentes. Então, assim, caminhando nesse sentido, se a gente pegar a Constituição Federal, desde que a Seguridade se constituiu, desde que a Previdência nos modelos que nós temos e pensamos agora enquanto uma Previdência universal, que tenta se expandir e agregar o maior número de segmentos da classe trabalhadora, se nós pegarmos, não existe mais nenhum artigo, nenhum item da Constituição Federal, da Previdência, que não tenha sido riscado, que não tenha sido alterado. E essas alterações que eles chamam de reforma, que nós reafirmamos como contra-reforma, só vem trazendo danos à classe trabalhadora. Por outro lado, é uma questão muito sensível, ela mexe com todas as esferas da classe trabalhadora, né, quando você fala em reforma da Previdência. Eu sempre achava assim, mexer nas leis trabalhistas é uma coisa gravíssima, mas é impressionante como a Previdência mexe com todos. Né? Isso tem uma questão direta também com a questão geracional. O jovem vê e percebe que não vai mais se aposentar, o idoso que já está perto de conseguir uma aposentadoria já não vai mais, o trabalhador ali, por conta da legislação atual, que da lei trabalhista, já não tem perspectiva de conseguir esse número inteiro de contribuições. Então, eles sentem dificuldades em aprovar. Né? Essas mudanças são duras. Né? Fernando Henrique, em 91, 98, Lula agora mexeu mais no servidor público em 2003, Dilma, há 2 anos atrás, mexendo nas pensões, que afetou principalmente as mulheres. É um elemento importante também. Essa contra-reforma da Previdência, ela sempre atinge, né, de sobremaneira a mulher trabalhadora. Né? Então, esse movimento, como ele tem essa dificuldade de se concretizar legalmente, ipsiliter, ao pé da lei, eles começam a fazer um processo de desconstrução da política por dentro, né, internamente. E como é que eu faço isso? Ora, além das modificações de sucateamento, de falta de insumo, por exemplo, de falta de servidor para trabalhar, eu consigo modificar por dentro através de memorandos internos, que em determinado tipo de benefício que o segurado, o requerente vai solicitar, eu consigo criar entraves burocráticos, eu consigo fazer uma exigência de documentos que eu sei que aquelas pessoas, aquela faixa de pessoas não vão ter acesso. Então eu começo a fazer mudanças internas dentro da Previdência, dentro do Instituto. Primeiro eu acabo com ela. Quando o Temer assumiu, a primeira coisa que ele fez foi acabar com a Previdência, o Ministério da Previdência Social. Então esse é um baque ideológico muito forte. Ele já veio mostrando para que ele veio. Então, o sucateamento que está acontecendo por dentro da Previdência é gigantesco. E aí você é praticamente idêntico, igual ao que aconteceu e que o filme nos trouxe. Então, tivemos uma realidade que acontece com o trabalhador na Inglaterra e que acontece internamente dentro do INSS atualmente. Obviamente, né, que são em todos os lugares, não é o mesmo tipo de relação com todos os servidores, mas eu sucateio dessa forma, falta de insumos, através de memorandos conjuntos, circulares, quer que seja. Eu não abro mais concurso público. Nós temos um déficit aí de mais de 10 mil servidores, sem falar que os servidores que estão em atividade, praticamente metade dos servidores estão em condições praticamente de se aposentar. Então, daqui a 1 ou 2 anos, né, o TCU já foi notificado, o TCU já notificou a Previdência. Nós sabemos que se está ruim o atendimento do INSS, a perspectiva é de que vai piorar ainda mais. Então, eu também não contrato servidores para o atendimento. E aí, obviamente, a lógica, né,
é atender aos interesses do capital, porque é transformar a Previdência numa Previdência também enquanto mercadoria. Quem dá as cartas hoje em dia é o capital financeiro. Então eu, enquanto banqueiro, quero que os segurados procurem uma previdência privada, complementar. Se eu tenho uma previdência que não funciona, eles não vão vir. Tanto é, por exemplo, a previdência dos servidores públicos, a FUNPRESP, ela praticamente não teve adesão nenhuma, mas se isso aqui passar, com certeza é improvável que os servidores vão ter que recorrer a ela. A adesão realmente foi mínima, em tratando de questão do servidor público. Então eu forço, eu cicateio o serviço, eu dificulto, eu restringo direitos, ou eu retiro direitos, né, para forçar o segurado, o trabalhador, a buscar uma previdência privada complementar. Isso é uma exigência do capital financeiro. Ele tem que dar as regras, ele tem que dar os nortes, atualmente nas políticas. E aí, por dentro da Previdência, além de tudo isso, eles criam outros elementos que também dificultam a questão do acesso aos benefícios, a política previdenciária. Tem uma coisa que está em evidência agora, que está em debate, e o filme também nos trouxe, a questão do INSS digital. Não é consenso que isso é uma coisa nociva, que prejudica o usuário ainda, porque o servidor ele entende que é uma política que desenvolvida pelo INSS que pode atender os seus interesses, aquela ilusão de que eu vou conseguir trabalhar em casa, né? Que eu vou cumprir as minhas metas e depois vou ficar com meus filhos, vou para a praia, essas coisas todas, isso existe. Os resultados dos projetos pilotos, as pessoas que já estão trabalhando com o INSS digital já estão vendo que não é lá essas mil maravilhas. Isso impacta o servidor, mas enquanto o requerente, enquanto o usuário que usa da política da Previdência, como é que fica? É fato esse elemento que o filme nos trouxe. As pessoas, na sua grande maioria, que procuram a Previdência, não sabem manusear a internet. Eu trabalho numa sala ao lado de onde eles colocaram uma máquina e não tenho praticamente ninguém que não precise de um auxílio de hoje um servidor ali para manusear a máquina, conseguir pegar um documento, né, entrar de algum benefício. Isso pesquisas mais diretas. Agora, quanto aos benefícios também, vou dar entrada numa pensão, numa aposentadoria, eles também estão usando o INSS digital nesse sentido, que é mais para isso, na verdade. Os benefícios estão sendo tipo da entrada, cataloga, escaneia e fica no que eles chamam de movings e não estão tendo resolutividade. Então as pessoas estão, essa coisa de agilizar o processo pelo contrário, está demorando ainda mais. Tá? Isso aí também a gente entende como uma restrição de direitos. Isso aí gera, em contrapartida, a ação dos atravessadores. Pessoas lá, na sua santa ignorância, se rendem aos abusos que ficam ali nas portas das agências, abordando esses segurados, esses requerentes, a tentar conseguir um tipo de benefício, porque não conseguiu ser atendido na Previdência, porque não conseguiu o benefício no atendimento, não tem perspectiva caso tenha que entrar com recurso. Recurso é um outro elemento que o filme também nos traz. Para vocês terem uma ideia, na agência que eu trabalho, a gente só tem vaga para recurso para maio. Um recurso na Previdência demora um ano e meio para ser avaliado. E de todos que eu pego, quase a totalidade são indeferidos. Então é uma perda praticamente de tempo. Então são mecanismos que eles vão criando para restringir direitos. Né? Porque o que vai retirar mesmo é a contra-reforma. Para piorar a situação, vocês devem ter acompanhado a questão da revisão dos benefícios. É uma revisão prevista dentro da Previdência, tanto das aposentadorias por invalidez, da aposentadoria por invalidez, como quem está no auxílio-doença, requerentes do BPC que passam pela benefício de pensão continuada para pessoa com deficiência, que passa pela perícia médica, tem as questões judiciais. Eles estão revisando todos esses benefícios, que já era uma questão prevista legalmente, certo? E aí vamos entrar numa questão política. Existe uma Associação Nacional de Médicos Peritos, eu vou me referir a ela, tá? Nós estamos me referindo aos médicos na sua totalidade, porque nós sabemos que nós temos médicos excelentes que não se vendem, não se comprometem com as questões que eu vou levantar aqui agora.
Mas essa associação tem um projeto claro de se constituir, de se construir enquanto uma profissão, uma carreira de Estado, a parte da Previdência. Então eles querem criar uma carreira de Estado para fazer perícias, não seria só para o INSS. E aí eles se coadunaram com a política atual do governo Temer, que é praticamente privatização, extinção das políticas públicas. E eles passaram a receber R$60 por cada perícia que eles fazem. O último dado foi uma reunião pós-materna em Brasília, e ele, com os argumentos dele, mostrou um levantamento que ele fez, tem quase um mês essa reunião, de mais ou menos 250 mil revisões, e dessas 250 mil revisões, quase 200 mil foram canceladas, foram suspensas, foram dadas como o trabalhador está apto ao trabalho. Né? Isso aí entra em vários questionamentos, inclusive a questão judicial. Eles revisaram as questões dos benefícios judiciais, e a Justiça agora já está mandando retornar. E assim, primeiro, eles tinham acabado de sair de uma greve onde eles reivindicavam que estavam fazendo muitas perícias por dia. Né? E do nada, por conta de R$60, eles conseguiram arrumar tempo para poder fazer essas perícias de revisão. E a gente sabe que não é essa a realidade, que aí é mais uma restrição de direitos. Se você for tentar agendar praticamente quase todos os benefícios, inclusive um auxílio-doença, você não vai conseguir vaga, não vai ter perícia, não vai ter médico para fazer, porque as agendas deles estão fechadas para fazer esse processo de revisão. E isso nos outros processos, nos outros benefícios também. Como eu falei há pouco tempo, o processo de recurso, também a gente não consegue mais vagas. Na gerência centro, no Rio de Janeiro, capital tem 2 gerências, centro e norte. Na gerência centro não tem vaga nem para data nenhuma, para recurso, nem para auxílio, para BPC. Então, isso, nosso entendimento, é uma restrição de direito. Legalmente, o processo para o BPC, por exemplo, tem que durar 45 dias. Não é isso que acontece. Eles garantem o pagamento desde a data de entrada, mas não é a mesma coisa. Então, a gente acompanha aí todo esse processo de desconstrução, né, da política, da seguridade, na verdade, da seguridade, isso tem que ficar bem claro. E a cereja do bolo, como sempre foi, muito recurso, muito dinheiro, a Previdência Social. O que podemos fazer? Isso que nós estamos fazendo aqui agora já é alguma coisa. Né? Isso aqui, no meu entendimento, já é um espaço que nós estamos dando, no sentido de proteger, se é que nós entendemos que devemos proteger. Eu parto do princípio que todo mundo entende que nós devemos defender, proteger a seguridade social. O SUS, pode ser do jeito que esteja, mas o SUS é nosso, tem que defender do jeito que ele é. A Previdência, ela pode melhorar muito, mas temos que defender como ela está. Então, um dos passos que nós temos, que nós estamos dando, é justamente isso aqui, trazer esse debate. Fechando já, tá? Trazer esse debate, fazer esse tipo de discussão. Existem polos de resistência dentro do INSS, dentro da Previdência. E aí eu vou puxar um pouco a sardinha da gente, quanto os serviços sociais, quanto as assistentes sociais. Nós estamos organizados a nível nacional, estamos resistindo, estamos fazendo frente, estamos fazendo oposição contra o desmonte. Não é à toa que essa Associação Nacional de Médicos Peritos tem como principal alvo inimigo o serviço social, os assistentes sociais. Né? Por N motivos, né? Tem vários, com certeza. Tem o serviço social é uma profissão e, ao mesmo tempo, é um serviço ofertado à população usuária pela Previdência. Eles estão tentando extinguir. Não sei se vocês acompanharam, nós tivemos embate enorme por conta do regimento interno do INSS e trazia a extinção do serviço social. Mas, enfim, nós somos foco de resistência. Mas sabemos que essa resistência, ela transpõe a questão meramente institucional, meramente local. Essa resistência, ela vai se dar no chão, nas ruas, por dentro dos sindicatos, das centrais, no embate direto contra o capital e seus representantes. Então, não há outro caminho além de buscarmos a organização, obviamente, dos nossos locais de trabalho, com as nossas associações, com nossos sindicatos, com as nossas centrais, onde quer que seja, com nossos amigos. Temos que oferecer resistência. E eu acredito que só através do debate, com uma elevação no nível de consciência de classe e da necessidade de defesa dos nossos direitos,
é que nós vamos conseguir. Há possibilidades, nós já conversamos aqui inicialmente quando chegamos. Há uma crise de direção gigantesca, não só no Brasil, mas a nível mundial também. Tudo é um reflexo mundial. Então nós sabemos, quem acompanhou, que houve, durante essas paralisações chamadas de greves gerais, que no meu entendimento é a única forma de a gente conseguir parar a contra-reforma da Previdência agora. É fazer movimentos de rua, greve geral, parar o país, parar a produção. E a gente vê que há boicotes, há traições de algumas centrais, essas centrais que mais movimentam, que mais tem trabalhador filiado, e aí a gente começa a especular um monte de coisa. Mas cabe a gente, enquanto trabalhadores da base, do chão, tensionar os nossos sindicatos para que façam isso, para que nossos dirigentes chamem, convoquem greves, movimentos, paralisações, lutas, porque é isso, e somente isso, que vai parar o ataque contra a seguridade e contra a previdência social. Por conta do tempo, eu vou parar por aqui, mas a gente pode estender mais, tá bom? Obrigada. Eu quero ser questionada pela base, estou doida. Brincadeira. Está aberto o microfone para quem quiser fazer intervenção, fazer pergunta, falar do filme, não precisa também ser questão técnica não, porque o filme também foi impactante, como disse o Camilo. Chorei várias vezes. Eu também. Gente, e se você quiser complementar alguma coisa sobre isso. Uma coisa assim, comparando a realidade que a gente viveu na Inglaterra, no Brasil, obviamente o pobre de lá ainda é um pobre muito mais privilegiado, entre aspas, óbvio, do que o pobre no Brasil, porque ele, bem ou mal, ele ainda tinha acesso à saúde, que parecia ser de qualidade, Os médicos fizeram relatório comprovando a incapacidade dele para o trabalho, coisa que aqui o trabalhador não tem, porque ele vai para uma perícia muito mal documentada do seu quadro de saúde. Teresópolis está numa situação muito pior do que eu vejo até em outros lugares, porque as pessoas não têm acesso mesmo a médico. Quando tem, não são médicos especialistas de seus quadros, então eles chegam para a perícia com uma documentação muito ruim, o que reflete o tratamento ruim que ele tem, acesso péssimo a remédios, que já tem medicamentos muito melhores, Então, assim, a gente vê que aquela realidade é 1000 vezes melhor do que a nossa em alguns aspectos. Mas o que eu vejo no Brasil, que eu não consegui ver ali, porque eu acho que o filme não abordou, é que eu acho que aqui a gente tem outros mecanismos, A gente tem um Ministério Público que é atuante. O INSS mesmo, ele sofre enxurradas de ações civis públicas. Então, assim, eu acho que talvez, eu não sei como é que é isso lá na Inglaterra, vocês sabem disso? Então, assim, eu acho que a gente ainda tem alguns mecanismos aqui para tentar frear esses avanços contra o trabalhador, que eu acho que ainda são muito aquém do necessário, com uma amplitude pequena, mas a gente vê isso. Então, assim, não é... A INSS não manda e todo mundo tem que obedecer, Tem a Justiça, o Ministério Público, N ações civis. Então, eu acho que a gente também tem uma realidade que faz uma força contra, entendeu? Essa coisa que ele fala. Mas a opinião? Não, assim, primeiro agradecer a presença da companheira, por trazer a discussão, acho muito importante, eu acho que ajuda também a compreender o momento que a gente está vivendo. Falando do filme, depois a Rosângela também chamou a atenção para uma questão que eu quero colocar, mas assim, eu acho que o filme ele consegue pegar essa questão que a gente está passando no Brasil, a questão no primeiro momento, a terceirização, no segundo momento, a reforma trabalhista e no terceiro momento, nessa discussão que a gente está entrando, que é a reforma da Previdência. E, assim, é interessante porque a gente está vendo a Europa. Isso é o que aconteceu na Europa, porque é como a discussão está se dando na Europa. Eu falo isso porque você tem a dificuldade na questão trabalhista e na questão da Previdência, mas você também tem a degradação, que é a invasão clandestina já dos países do primeiro mundo, com a questão do China ali. Eu acho que ele também tenta relatar esse lado.
Né? Por outro lado, quando a gente traz a discussão, eu acho que a Rosângela chamou a atenção, da questão do Banco Mundial. Ou seja, a crise é tão forte que o Banco Mundial foi obrigado a entrar em cena para tentar aprovar a reforma da Previdência. E eu tenho dúvida se aprovando a reforma da Previdência a gente consegue fechar essa crise. Não fechou na terceirização, não fechou na questão trabalhista, também não vai fechar na questão da Previdência, porque eu acho que o que nós estamos vivendo nesse momento é o empobrecimento da população, né? Uma queda na renda per capita por pessoa. Então, isso eu acho que vai trazer consequências muito graves no futuro, né, dos países. Então, essa é outra questão que eu acho que a gente tem que enfrentar com tudo, tem que impedir com tudo. Né? Mas eu acho que é parte da degradação do Estado também. Né? Quando a gente vê as instituições completamente falidas, como nesse momento, a Justiça, o Congresso, o próprio governo, as Forças Armadas, a Polícia, o Exército completamente desmoralizado no Rio, a Polícia usando métodos que a gente não conseguia ver antes para conter manifestação. Então, isso eu acho que tudo isso vai ter consequência no futuro. É diferente quando o neoliberalismo chegou no início dos anos 90, que a gente também não conseguia compreender, não conseguia dar resposta, mas a gente ainda não tinha essa degradação do Estado. E aí não é só no Brasil, aí o companheiro tem razão. Hoje a gente consegue fazer discussão globalizada com mais clareza. Antes era muito difícil. Né? Então, é essa questão. Né? Para terminar, eu tinha uma questão, né, que é essa questão da reforma. Assim, eu acho que o operário da construção civil, ele consegue ver e visualizar que reforma é uma merda. Né? Desculpa aqui o termo. Pela questão, porque ele conhece a estrutura do que ele está fazendo. Então, ele sabe que ele está maquiando. Né? Que é uma ilusão para as pessoas de uma forma geral, para o cara que fez não é. Ele conhece a estrutura, ele sabe a merda que ele está fazendo. Né? Então, é mais ou menos isso. Talvez a questão da reforma a gente trata por aí. Reforma é pior que revolução. Mas isso dentro de uma concepção da engenharia é muito pior que está fazendo mesmo a reforma. Boa noite. Eu não assisti o filme, então assim, do filme não tem propriedade nenhuma para falar. Assim, sobre a reforma da Previdência, eu estou tentando assim, enxergar algo de bom nisso tudo. É uma tragédia, só que tipo assim, está ficando tão evidente que nós somos classe dominada, que agora está tipo assim, tá desenhado para a sociedade compreender isso. Quem não conseguir entender agora, acho que não entende nunca mais. Porque, tipo assim, está na nossa cara que nós somos classe dominada e que a gente não... o sonho de subir de classe é uma utopia. Então, tipo assim, quem não entender agora não entende realmente nunca mais. Espero que a sociedade consiga perceber isso ali agora. Eu sou professora, sou aposentada do Estado e trabalho na Prefeitura. Tinha esperança de me aposentar nessa matrícula da Prefeitura, mas que de cara já não vou ter essa opção. E fico assim, eu tenho 2 filhos, meu filho tem 21, minha filha está com 18, estão fazendo faculdade. Eu acho que eu fico preocupada, será que eu deveria começar a pagar o INSS de uma vez, assim, porque como que vai ser isso? Né? E vou pagar uma coisa, sabe, é uma questão... Mas eu fico muito feliz de estar aqui, de estar ouvindo isso tudo, de estar aprendendo. Eu acho que é tanta coisa, né, tanta informação boa, interessante. Essa divulgação é importante, que isso aconteça em todos os lugares. Né? Convidei minhas colegas de trabalho, ninguém veio, né? Convidei outra lá também, não podem vir. É uma pena, mas é válido tudo isso. Eu gostei muito, estou gostando muito de participar, de estar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, por estar participando desse debate. É um fato muito importante, ao qual o Brasil, a humanidade
vem passando, vem sofrendo. E assim, temos que ir sim para a rua, temos sim que arregaçar as nossas mangas e a luta e a guerra, porque o que é nosso. Então, assim, a única coisa que eu tenho que dizer, vamos lutar, porque principalmente na área da saúde, eu já passei por muita coisa no SUS. O SUS pertence a nós, pertence ao povo, não pode parar de jeito nenhum, entendeu? Nas escolas, porque se eu vou falar, eu vou falar a noite toda. E assim, e que esse debate venha acontecer mais vezes, entendeu? É bom que cada um venha também, né? Estar participando, estar se envolvendo, entendeu? Então, é só isso. Muito obrigado por estar aqui. Eu só destacar do filme, a parte que mais me deixa chocada é a parte da mãe, quando ela deixa de comer para dar para o filho, né? Quando ela pega aquela lata de ervilha, não sei o que é, e abre e come ali naquele local onde ela pega os mantimentos. Aquela parte ali me impactou bastante, né? E também ver que a questão da mulher, né? A mulher é sempre a mais precarizada, que abre mão de tudo. E lembrar que ela passa fome porque ela tem a casa, né? Mas ela passa fome porque ela não tem emprego, né? O governo deu a casa, mas ela não tem emprego. Naquela fila enorme, muita gente. O China também procurando um meio de sobrevivência, né? O Daniel, ele é um idoso. Então, o que está unificando essas pessoas, né? A classe. O que unifica é a classe. E nesse momento, né, do filme, a solidariedade de classe fala mais alta naquele momento, né? Ele ajuda, ela o ajuda a conseguir o benefício, ele ajuda a cuidar das crianças para tentar trabalhar. Nesse meio aí passa a prostituição pela vida dela, né? Por conta das questões materiais para poder dar um calçado para a filha. Então, é perceber que, apesar da casa, apesar do governo, pelo menos a saúde, né, pelo menos o atendimento médico, né, que a gente viu, falta emprego para muita gente lá também, como aqui. Então, isso é... Não tem o pai das crianças. Oi? Tem o abuso do pai ali, né? Que não tem o pai das crianças. Não, fala de o aborto do pai, o pai é ausente, né? A mãe solteira, né? Vamos dizer assim. Mãe solteira, mãe sozinha, mulher sozinha, dando conta de tudo, né? Porque ela tem e ela não tem. Aí, vou passar para vocês fecharem, né? Inverte. É melhor, né? Fecha também? Vai fechar. Ou você vai vir? Você quer falar mais alguma coisa? Você pode responder. Responda aí depois. Oi. Beleza, prometo que eu vou ser mais rápido. Foi levemos. Acho que eu levei 20 minutos. Eu 25. Com 30 minutos agora eu concluo, pode ficar tranquilo. Vou comentando de acordo com os comentários que foram surgindo. Eu não anotei nomes, então se identifiquem com as respostas, né? Se não se sentirem contemplados, a gente pode. Então você fala, depois ela fala e a gente fecha, tá bom? Isso, está ótimo então. Bem, no meu entendimento, né, quem tenta estudar um pouco a literatura marxista, a gente entende que o capitalismo ele é corruptivo e corruptor. Então, as suas instituições, o seu próprio sistema em termos de funcionamento, ele corrompe. E aí exige que a companheira colocou com a questão das ações do Ministério Público, né, da Justiça, da ACP, mas nós não temos que mantermos ilusões a respeito disso. Nós temos que tensionar, porque a luta de classe é isso, é um movimento dialético. Então, nós temos que incidir sobre o inimigo. Nem tudo é consenso, nem tudo é hegemônico. Então, nós podemos conseguir obter vitórias, ainda que parciais, micro e locais, com esse tipo de incidência mesmo. Nós temos ações civis públicas que saíram agora, que permitiram um acesso maior, ou não, é
gente está discutindo sobre isso, por exemplo, o BPC, o benefício de prestação continuada, por conta, por exemplo, do indeferimento de renda, que era um critério que foi criado por decreto, mas a Constituição não prevê esse recorte de renda para esse tipo de benefício. Essa ação civil pública vem e derruba isso. Mas olha onde é que é o movimento. As forças tensionam. Quando eles formalizaram e reconheceram o direito constitucional, ao mesmo tempo eles colocaram entraves burocráticos. Começaram a exigir documentos que não estamos tendo retorno. As pessoas não estão conseguindo acessar os benefícios por conta da dificuldade de conseguir esses documentos. Por exemplo, um dos mais difíceis, uma tal de denegatória do Estado. Eu fui na minha clínica da família, não consegui meu medicamento, eu preciso que a médica ou qualquer servidor ali da região me dê uma declaração dizendo que eu não tenho medicamento. Qual servidor vai assinar isso? Então, não tem esse retorno. Aí fica nisso. É um avanço? É bom, não é? Mas nós temos que tensionar. A luta se dá em todas as esferas, macro e micro. Nós não temos que abrir mão, mas também não temos que nos iludir achando que é a salvação que vai resolver tudo. Né? Sobre a questão internacional que o companheiro colocou, nós temos 2 exemplos clássicos de que a contra-reforma não vai trazer nada de bom. E isso, vamos lá para a questão do internacionalismo, temos 2 exemplos patentes, recentes. Grécia, né? Houve uma destruição da previdência, redução dos salários, tirada de aposentados, o que você imaginar de catastrófico que aconteceu ali e ainda continua acontecendo. E aqui, o vizinho, que foi a porta de entrada, né? A escola de introdução ao projeto neoliberal na América Latina, que foi o Chile. Acompanhe o que está acontecendo com as pessoas que procuraram a iniciativa privada para buscar benefícios previdenciários para a aposentadoria. Simplesmente não estão recebendo. Né? Até tem professores que trabalham nessa questão que a gente não pode nem chamar isso de previdência privada, são títulos, fundos de capitalizações. Você não tem garantia nenhuma, você não sabe quanto você vai receber, você não sabe se vai se aposentar, não sabe se vai receber X de um mês ou X no outro. Essa é a realidade desses fundos. Então nós temos aí, a contra-reforma não vai trazer nada, nem no mundo do imaginário, de bom para a classe trabalhadora. A gente tem que ficar claro, não pode passar nenhum item desses que a companheira colocou aqui. As contra-reformas podem acabar com as crises? No meu entendimento, o que pode acabar com crise é emprego, é trabalho. Então, é investir, já que estamos na sociedade burguesa, no capitalismo, é investir em produção, gerar emprego. Tanto que, em conjunturas anteriores, por exemplo, quando ainda existia um tensionamento do socialismo real, e nós temos também críticas a isso daqui a pouco, o capital respondia de outra forma para as políticas públicas e sociais. O mais famoso seria o processo que a gente conhece como keynesianismo, o bem-estar social. Então ele respondia de outra forma. No projeto neoliberal, com o fim do socialismo real, o capitalismo em toda a sua hegemonia não abre concessões. Então, para acabar com crise, só gerando emprego dentro da ordem burguesa. E aí nós possamos começar a sinalizar, esse é um outro debate, uma construção de uma nova ordem societária também. Mas no momento é tensionar, acabar com a hegemonia do capital financeiro, sobrevalorizar o capital produtivo e gerar emprego, gente. Empregar as pessoas e fortalecer o Estado, que é o que nós estamos discutindo, que são políticas. Intervenção do Estado com as suas políticas. Construção civil, o que quer que seja. É isso que vai gerar emprego. Eu devo pagar o INSS? É uma questão, né, quanto aos nossos filhos. Eu sempre falo para todo mundo, pagar o INSS nessa conjuntura, e se isso aqui passar, pensando exclusivamente em aposentadoria, é quase que uma furada. Mas, a bem ou mal, a Previdência Social que nós temos, e o que parece que ainda vai continuar tendo, ainda assim, é a única forma que eu vejo da classe trabalhadora ainda se resguardar no momento de doença, no nascimento de um filho. Então, existem outros benefícios. A gente não pode pensar só em questão de se aposentar. Mas se eu
uma mãe dessa que tem 2 filhos, se ela cair, se ela estivesse trabalhando, uma situação precária que ela vivia, se ela estivesse trabalhando, se não existisse um auxílio um auxílio doença, ou um seguro-desemprego se ela estivesse desempregada, então, tipo, tem que pagar a previdência, sim, fortalecê-la e tensioná-la para que ela mude para melhor. Temos que universalizar, né? Esse é o meu entendimento. Eu aconselho a pagar, sim. Se quiser pagar, tem vários modos, inclusive facultativos. O que a gente vê, mas já para fechar, né, é que há disposição de luta. As pessoas têm consciência de que realmente o que está acontecendo não tem nada de bom. E eu compartilho contigo, eu acredito que o trabalhador, no geral, tem consciência do que está acontecendo. Tanto é que os números estão mostrando que mais de 80% da classe trabalhadora que foi pesquisada, né, das pessoas que foram pesquisadas, são contra a contra-reforma, do jeito que ela está montada. Então, eles têm consciência, têm clareza dos prejuízos que vão ter. Contra a contra-reforma trabalhista também foi a mesma coisa. Então, isso nos traz, assim, especulando, tem conhecimento do que vai acontecer. Mas aí entra o processo de desmobilização, e que eu já citei aqui anteriormente. Não há movimento consistente das nossas direções no sentido de barrar isso. Mas o caminho continua sendo lutar. Lutar, lutar e lutar. Ir para a rua, dar cara a tapa. Nós vamos ter que nos protagonizar. Nós vamos ter que nos protagonizar no sentido de encontro vanguarda, de luta, para tentar atrair mais lutadores. Porque o caminho é esse. Há soluções paliativas por dentro, como eu também já tinha falado antes. As ações civis públicas, o tensionamento das instituições burguesas, no legislativo, no judiciário. A manutenção do serviço social, por exemplo, no regimento, foi tensionando os parlamentares. Eles também têm as suas contradições. Mas se não lutarmos na rua, enquanto classe, nós não vamos vencer. E aí, para fechar mesmo, entra a questão da solidariedade. Eu ia fechar com isso e você tinha que se antecipou, né? Que isso. Mas é isso, o filme mostra a questão da mulher, trabalha a questão da fome, do negro, do idoso, da ausência do pai, né? da busca da prostituição. Então, isso de tudo são elementos que permeiam as relações sociais. Se nós, enquanto trabalhadores, eu acho que um dos exemplos clássicos que o filme nos trouxe foi a questão da solidariedade mesmo de classe. De conseguirmos entender que todos esses problemas têm origem, né? E assim como o velho barbudo já falava, não há nenhum problema que não exista solução, porque essa solução já não esteja em fase de se concretizar. Então, a partir do momento que a gente entende os problemas, de onde eles estão surgindo, nós vamos conseguir buscar alternativas. E uma das alternativas para acabar, no meu entendimento, para desconstruir todas essas questões, é ainda, no meu entendimento, buscar a questão de uma nova construção, de uma nova ordem societária. Inclusive, está faz parte do nosso código de ética enquanto assistentes sociais, enquanto serviço social. Mas eu acredito ainda no processo revolucionário de construção de uma sociedade socialista. Não nos moldes do socialismo real, nos moldes do stalinismo. Isso também tem que entrar em debate, a gente tem que desconstruir a questão do stalinismo. O que foi o socialismo na vigência do stalinismo? As principais referências, União Soviética, China e Cuba, aqui bem próximo. Nós temos que buscar exemplos, saber o que foi que eles erraram, o que aconteceu, levantar o debate. Porque no meu entendimento, enquanto questões concretas e objetivas que nós temos como solução seria a construção do socialismo. Uma coisa é certa, capitalismo não dá, não tem como. A tendência é sempre de exploração ainda maior. Seria o socialismo? Se não me apresentarem, eu estou aberto, se não me apresentarem uma outra alternativa, enquanto não me apresentarem, eu continuo defendendo a construção do socialismo. Mas o socialismo fazendo crítica ao anterior, desconstruindo o stalinismo, o socialismo que realmente, como falava o velho filósofo barbudo, né, que a gente possa trabalhar pela manhã, pescar à tarde e escrever poesias à noite.
Mas é isso que a gente quer. Isso aí é fazendo uma analogia ao trabalho, né, ao estudo, desenvolvimento intelectual e ao lazer. Eu não vou responder cada coisinha, mas eu vou tentar pontuar o que foi trazido pela... Só esqueci de colocar uma coisa. A contra-reforma que ele está falando, não faz o aviso de que vai haver uma votação, não faz com que as pessoas corram para se aposentar, não gera um problema maior. E a questão do emprego, né? Se não tem trabalho formalizado, como é que fica isso para a Previdência? Vou colocar isso. Só para tocar um pouquinho mais no filme também, que acho que vocês colocaram questões importantes. E eu achei eu assisti no cinema e desmoronei no cinema, que eu segurei um pouquinho. Eu acho que o Ken Loach é conhecido por filmes que tratam de crítica social já. E ele escolheu uma forma de abordagem desse tema que eu achei muito interessante, porque ele colocou dois sujeitos que fazem tudo certo e que tomam da vida e vai dando tudo errado. Eles são, então, dentro da perspectiva que você falou, Camila, alguém mais falou no plateia, eles são empurrados para o ponto que eles chegaram, um para a morte, no limite, e a outra para venda do seu próprio corpo, é o que lhe sobra. O Daniel, ele vende tudo que ele tem na casa, tudo que era propriedade, construção dele, artesanal, etc. E a Kate chega num ponto que ela não tem o que fazer, ela precisa se vender para dar conta da realidade. Então, de como é cruel a construção do Estado de empurrar as pessoas para nesse sentido, né? E por que eu achei interessante a construção? Porque o argumento central nos tempos de hoje, e não é só no Brasil, é a culpa do indivíduo. Se você está nessa situação, é porque você é culpado. Você não procurou como é que eles falam? Seu capital empregatício, sei lá, colocam nos termos totalmente empresariais, que eles são nada humanos e que cada um tem culpa por aquilo que está na vida, assim. Então, a pessoa que está na rua, ela tem culpa porque ela não se esforçou o suficiente. Se ela se esforçasse, ela estaria tendo um emprego. E o Daniel Blake, uma hora, ele fala claríssimo, ele fala assim, a gente está aqui, mas a gente sabe que não tem emprego para todo mundo, né? E isso é o capitalismo, da forma como está estruturado. Eu acho que é importante reforçar que é uma contra-reforma, realmente uma contra-reforma privatista. Assim. A lógica da contra-reforma da Previdência é expandir a atuação dos bancos privados que vão entrar na lógica tanto das previdências complementares que vão ser abertas nos municípios, mas empurrar também as pessoas para que busquem previdências privadas. A classe média e média alta já faz isso e vai tornar fazer muito mais. Quem não tem esse recurso vai viver na miséria de alguma forma. E aí eu acho que é importante falar da mulher, porque além do fato de que a mulher perde ali no tempo na idade mínima, no caso das mulheres trabalhadoras, elas vão perder 3 anos, e no caso das professoras, elas vão igualar. Vai trabalhar 10 anos a mais e vão se igualar aos homens. A gente não está numa sociedade ainda construída de forma que o trabalho, tanto da mulher em casa, cuidando dos filhos e de cuidado como um todo, cuidando dos idosos, seja compartilhado com o homem. Então a gente não tem condição de igualar, e aí o argumento é que a mulher vive mais. Mas a mulher vive mais, mas trabalha muito mais do que o homem. Isso tem pesquisas do IPEG, a gente pode procurar que comprovam isso. E ganha menos, inclusive. E para além disso também, como a gente está com uma perspectiva de que a gente cria uma reforma que vai dificultar o acesso à aposentadoria, a gente vai criar muito mais necessitados e dependentes e vai cair no esforço da mulher de cuidar desses velhos, esses adultos que não têm condição de se inserir no mercado de trabalho, que está precarizado, que a reforma trabalhista também aprofunda isso, e que vai precisar de um cuidado dentro de casa e com recurso, e quem vai assumir isso vai ser a mulher novamente. Então, a reforma
por vários vieses, ela vai atacar muito mais profundamente a mulher. Eu acho que é importante dizer, e aí todo esse contexto inclusive da desmobilização, é que a reforma trabalhista ela veio fazer também uma reforma sindical. Porque a história de acabar com o imposto sindical, eu estou dizendo isso, eu sou crítica ao imposto sindical, acho que não deveria ter. Mas de um dia para o outro, vou dizer assim, a partir de amanhã vocês não têm mais imposto, está destruindo a estrutura sindical como a gente conhece hoje. E o sindicalismo brasileiro vai se reinventar nesse processo, vai perder muito, e o DIEESE é uma instituição intersindical, a gente acompanha, tem entidade sindical que está perdendo 70% do seu financiamento. Então vai desmantelar os sindicatos e que, apesar de tudo, e a gente sabe que tem sindicato que joga às vezes mais contra do que a favor do trabalhador, mas não é a maioria, a gente vai perder o poder de resistência. Então, por um lado, quebra com o poder de resistência do trabalhador, por outro, tira o trabalhador do seu emprego com a criação desses contratos flexibilizados e, numa terceira via, retira o direito do trabalhador a acesso à assistência do Estado, né? Então, a história de que as reformas vêm para dar conta da crise econômica, ela é totalmente falaciosa. E a gente tem visto a terceirização e a reforma trabalhista, tudo quanto é discurso que se disse para a necessidade de aprovação desses projetos, estão sendo desconstruídos. Então, sem tantas amarras, o trabalhador individualmente vai poder ganhar mais. A gente vai ter que pagar menos o Estado. A gente está vendo esses contratos intermitentes contratando gente a R$4 por hora, gente. Isso é um absurdo. Acabei de ver aqui, antes de começar a atividade, que uma trabalhadora processou o Itaú e ela foi condenada a pagar R$70 mil para o Itaú, porque com a reforma da Previdência, se o trabalhador não ganha o processo, ele tem que dar conta dos honorários do advogado da empresa. Então, você imagina uma trabalhadora tendo que pagar R$70 mil para o Itaú. Cabe recurso, mas isso tem previsão na reforma trabalhista. E aí, em relação a isso, as reformas e a crise econômica, o discurso é todo esse. A gente tem que fazer a reforma porque senão o Brasil quebra, o Brasil quebra, o Brasil quebra. Na verdade, o que essas reformas vão implementar, na verdade, é uma piora da crise econômica. Na medida em que, primeiro, a gente tem uma estrutura econômica, inclusive de arrecadação, que é muito pautada nos impostos indiretos. E uma estrutura econômica que é muito bancada pelo investimento estatal. Quando você recua o investimento estatal, você prejudica a criatividade econômica. Quando você prejudica a criatividade econômica, você prejudica a arrecadação de impostos. Então, você tira recursos da sociedade, as pessoas não têm dinheiro para consumir, se não tem dinheiro para consumir, o Estado não arrecada. E a gente está vendo as prefeituras não conseguindo pagar salário, porque não tem arrecadação. Então, tem muita razão quando você diz, acho que outra pessoa também disse, que apesar desse discurso de que é imediato, porque nós estamos num ajuste fiscal, numa crise fiscal e a gente precisa cortar gasto, a reforma da Previdência tem dados mostrando isso, eu não estou falando por falar, mostra que o aumento significativo dos benefícios previdenciários, porque as pessoas falam reforma, vai todo mundo aposentar. O rebatimento da reforma vai se dar no longo prazo, quando se espera, pelo discurso do governo, que a crise econômica já vai ter passado. Então, para essa crise, essa reforma da Previdência não vai ajudar em nada. Para além disso, os benefícios previdenciários eles servem como dinamizadores da economia. Mais de 70% dos municípios brasileiros, o recurso que vem do INSS para o município é maior do que o fundo de participação do município que o município recebe. Então, ele é um grande dinamizador da economia local. Você quebra com isso, você vai continuar prejudicando a economia. Então, é preciso dar conta de fazer a crítica a esses projetos, porque tudo que está se argumentando sobre a necessidade deles é falacioso e vai prejudicar, e está enxugando o Estado e vai prejudicar muito a classe trabalhadora. Inclusive, eu acho, é uma dúvida, inclusive, que eu tenho. Eu gosto muito de economia, eu fuço, mas a minha formação é nas ciências sociais.
Mas eu não consigo entender como esse pessoal do setor produtivo, Fiesp, etc., consegue defender esse tipo de projeto na medida em que, se ele tira dinheiro da população, quem vai consumir aquilo que ele produz, né? Mas tem toda a lógica do capital financeiro, que as empresas da Fiesp já não são mais só empresas produtivas, elas ganham também no capital financeiro, então é muito mais complexo que isso, né? Mas eu acho que é isso, assim, a gente tem que tentar desconstruir, e aí você falou que chamou os colegas, a gente está aqui esvaziado, mas na medida que a gente conseguir ser multiplicador da informação, a gente já vai conquistando outras pessoas para o entendimento de que isso aqui é horroroso. E em função dos discursos do Meirelles e do Temer de ontem, ou de hoje, não, de ontem, eles estão já trabalhando com a expectativa de que pode acontecer a votação só em fevereiro. Então a gente ganha um fôlego para se mobilizar. O problema é que, ao mesmo tempo que eles dizem isso, eles também dizem que o ideal é votar na Câmara esse ano e votar no Senado em fevereiro. Quando ele diz votar na Câmara esse ano, tendo em vista que eles estão prevendo uma votação para o dia 19 e que na outra semana já é o recesso da Câmara, eles vão já dar um golpe regimental, porque a PEC precisa de intervalo de 5 sessões, ela precisa de 2 votações na Câmara, 2/3 aprovando, e essas 2 sessões têm que ter pelo menos 5 sessões entre elas de intervalo para fazer essa sessão. E não vai ter esse tempo agora em dezembro. Então, se eles estão trabalhando com a perspectiva de já mandar para o Senado para o ano que vem, significa que a gente vai ter um golpe regimental dentro da Câmara. Então, é atropelo atrás de atropelo. Se a gente não conseguir se mobilizar rapidamente, a gente vai ser novamente atropelado. E só o último ponto. Eu acho que a reforma da Previdência mobiliza mais a população do que a trabalhista, porque as pessoas não tinham noção do que significaria a reforma trabalhista. Acho que menos do que a Previdência. A Previdência chama mais atenção. Você ganha isso, vai ganhar isso. Mas, para além disso, a reforma trabalhista era uma mudança de uma lei ordinária. A reforma da Previdência é uma mudança da Constituição. Então, ela requer um movimento parlamentar muito mais elaborado do que a reforma trabalhista também. É isso, gente. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Já fechou, né? Já fechou. Vai fechar? Fala mais uma coisa. Não, sim. Tem N, a gente passa a noite toda aqui conversando, né? Porque tem questões pra caramba, mas eu quero realmente só fechar mesmo. Quero só agradecer mais uma vez o convite e poder fazer parte da mesa aí com a companheira Carla. Foi fenomenal. Como ela colocou, a gente tem que multiplicar e estamos abertos aí para próximas atividades. Se quiser chamar, se puder indicar outros companheiros, outros colegas também para fazer outro tipo de debate, puxar e abordar uma outra questão, estamos à disposição. Muito obrigado.